Bom, vamos começar. Eu queria pedir para vocês, por favor, abrirem Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos ler dos versículos 1 a 4, tá? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas do interesse dos outros. Vocês provavelmente já ouviram falar do termo narcisista, né? Narcisista. E talvez a maioria de vocês saiba de onde veio esse termo, mas para quem não sabe, eu vou contar uma historinha breve da mitologia grega, que conta de um casal, de uma ninfa, gente, mitologia, tá? Uma ninfa com o deus dos rios. E eles tiveram um filho chamado Narciso. E um dia um adivinho chegou para a mãe de Narciso e disse para ele que ele viveria muito desde que ele não se conhecesse, ele não se visse. Bom, Narciso cresceu e ele tinha uma beleza assim absurda, e todo mundo ficava atraído por Narciso, e todo mundo tentava criar algo com Narciso, e ele rejeitava todo mundo, porque ninguém era bom o suficiente para ele não estava apaixonado por ninguém, ele não queria saber de ninguém além dele mesmo. E um dia ele conheceu uma ninfa chamada Eco, e ele conheceu essa ninfa, e ela se apaixonou por ele, como todas as outras pessoas se apaixonavam por ele. Só que Narciso também a rejeitou. E ela ficou com muita raiva, muito triste, muito deprimida. E ela foi pedir aos deuses que se vingassem de Narciso. Então, Narciso um dia estava na floresta, ele era um caçador, então ele estava na floresta, e ele encontrou uma fonte de água. E quando ele foi beber a água, ele encontrou lá a sua própria imagem refletida e se apaixonou pela própria imagem refletida dele. Ele se apaixonou perdidamente. Só que essa era uma paixão não correspondida, porque como é que você pode ter um amor com a sua imagem na água? Ele não podia abraçar, ele não podia ver, ele não podia sentir. E ele ficava sofrendo por aquilo o tempo todo, e ele decidiu que ele não ia sair do lado daquela fonte, até que algum dia ele pudesse realizar esse amor dele. E com o passar do tempo ele percebeu que isso não aconteceria, e Narciso nunca deixou a fonte e foi definhando. Ele parou de comer, ele parou de beber, até que ele definhou e morreu do lado daquela fonte. Isso é o que conta a mitologia grega. Mas aí a gente usou essa história para trazer a palavra narcisista para os nossos dias, certo? E o que é o narcisista? O narcisista é aquela pessoa que ela admira excessivamente a ela mesma. É aquela pessoa que não se importa com os outros, que não se importa de ouvir a opinião dos outros, que não se importa com a vida dos outros. É aquela pessoa que controla tudo e todos ao seu redor, e que ela é sempre perfeita, e ela está sempre certa. E tudo gira em torno dela. O narcisismo, ele é um transtorno de personalidade. E ele precisa ser tratado. Mas, em termos bem menores, tá? Pensando em uma proporção bem menor, eu acredito que todos nós tenhamos algo de narcisista dentro de nós. Um pouquinho que seja, alguma coisa que seja, ou muito que seja, às vezes. E às vezes, muito difícil de reconhecer. Eu acredito muito que nossa maior dificuldade na vida é com o nosso ego. É com a gente mesmo. É com o que tem aqui dentro. Sabe? Para mim, isso é a maior dificuldade que a gente tem na vida. Com o nosso interior. E o ego nada mais é do que eu em grego, ou seja, eu mesmo, meu ego, eu mesmo. E daí vem a palavra egoísmo.
O que é o egoísmo? É quando seus interesses estão acima dos interesses de qualquer um. Ou o egocentrismo, que é quando eu estou no centro de tudo e de todos. Tudo é sobre mim. Certo? E eu não sei, eu acho que todo mundo é assim, né? Tem alguns momentos da nossa vida que parece que a nossa vida é um filminho. E que nós somos os grandes protagonistas da nossa vida e que a nossa vida é cercada de coadjuvantes, de personagens secundários, que fazem parte lá, eles estão na nossa vida, mas assim, a minha vida é sobre mim, a vida é sobre mim, né? Porque a gente não entende a nossa vida só como nossa, então a vida é sobre mim, esse filme é sobre mim. E a gente vê os outros como personagens um pouco mais irrelevantes, que estão lá para fazer junto a nossa história, que é nossa. E aí a gente começa a acreditar em vilões e mocinhos, porque se alguém fez alguma coisa muito ruim para a gente fala, ai, que pessoa horrível, eu sou tão boa, sabe? Olha quem eu sou e essa pessoa está me fazendo mal. E a gente acredita que as pessoas precisam ver que a gente é muito bom e que aquela pessoa está fazendo muito mal para a gente. E quando a gente erra, dificilmente a gente consegue pedir desculpa, por exemplo, ou pedir desculpa realmente. Porque a maioria dos pedidos de desculpa que a gente ouve ou que a gente faz, ai, desculpa, mas foi minha intenção. Ai, desculpa, mas eu não sou uma pessoa ruim. Ai, desculpa, mas foi sem querer. Sempre tem um mas. A gente não consegue olhar e falar, errei, me perdoe, eu errei. A gente tem essa dificuldade de, eu não erro. E querendo ou não, isso afeta muito nos nossos relacionamentos. Porque se eu penso muito mais em mim do que no outro, eu me torno uma pessoa que não consegue se relacionar. E isso atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus, por 2 motivos. O primeiro é que quando eu sou muito cheia de mim, quando eu tenho muito de mim e eu me importo muito comigo, eu quero tomar proporções e lugares muito grandes na minha vida. Então, eu estou no trono da minha vida. Então, tudo que acontece é sobre mim e eu preciso me amar acima de tudo. E aí você toma um lugar que deveria ser de Deus na sua vida. Porque esse lugar do trono, do amar acima de tudo, é dele. O segundo motivo é que o seu relacionamento com Deus tem tudo a ver com o seu relacionamento com o próximo. Isso e isso estão juntos, estão ligados. Tudo aquilo que Deus fala de relacionamento com Ele sempre tem um complemento do relacionamento com o próximo. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas você precisa amar o seu próximo. Então, você ser só por você gera uma quebra entre você e Deus, que talvez você não saiba de onde vem, mas que precisa ser refletido, que precisa pensar sobre o assunto. E aí talvez você discorde de mim e entenda que a coisa mais difícil de combater não é o seu eu, não é o seu ego, mas é o pecado. Mas vamos combinar que o pecado também tem a ver com o ego? Porque o que é o pecado, senão eu tentando satisfazer os meus desejos? O que é o pecado, senão eu agindo de forma que eu não me importo com as consequências daquilo que eu estou fazendo para a vida do outro? E talvez você fizer uma lista de pecados na sua mente, você pode entender isso. O pecado ou é para você, ou para você se safar de alguma coisa, ou para você realizar alguma satisfação sua, ou tem a ver com você simplesmente não estar nem aí, o importante é eu me dar bem, e o outro eu não posso fazer nada. Sendo assim, o nosso ego realmente é algo que precisa ser analisado, controlado, pensado diariamente. E aí esse texto que a gente leu em Filipenses, ele vai exatamente na contramão de tudo isso. Na contramão de todo o nosso ego. O primeiro versículo diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma afeição e compaixão. E aí eu queria que a gente entendesse esse ser
como, na verdade, um visto que. Tá? Seria uma tradução que acho que no português faria mais sentido. A gente consegue compreender melhor do jeito que a gente usa a palavra. Então, vamos ler com visto que. Visto que, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. O versículo está falando, se Cristo te deu o poder de estimular, de motivar, de exortar, de consolar em amor, de ter afeição, de ter comunhão, de ter compaixão, se Cristo te dá isso, é disso que ele está falando. Cristo está te dando esse poder. Cristo está te dando o poder, porque todos nós somos batizados pelo Espírito Santo e nos tornamos um só corpo, certo? Nós conseguimos fazer isso uns para com os outros. Nós conseguimos ter compaixão, afeição, exortar, consolar, no poder do Espírito. E se isso acontece, se nós somos um corpo, não dá para ter entre a gente desavença, não dá para ter entre a gente briga, não dá para ter separação. Você vai fazer o quê? Você vai amputar uma parte do corpo? Você vai deixar uma parte do corpo de lado porque você acha que você não precisa mais dela, porque a sua parte é mais importante. Ah, mas aqui na igreja a sua mão. A mão é muito importante. Aquele lá é o dedo do pé. Você acha que é fácil andar sem o dedo do pé? Espero que você nunca precise andar sem o dedo do pé, mas fácil não deve ser. Gente, a salvação deu isso para nós. A salvação nos fez família. Mas tem um detalhe nisso, porque nós somos uma família construída, né? Nós não somos uma família genética. Eu não nasci com vocês, eu não conheço vocês desde que eu nasci. Eu nem sei o nome da maioria das pessoas, acho. Nós somos uma família construída. Nós temos histórias diferentes, nós temos vivências diferentes, nós temos personalidades conflitantes, nós temos o nosso ego. Tá, então se a gente tem tudo isso, como é que a gente pode ser uma família em harmonia, que não briga e que trabalha junto e que faz com que esse corpo funcione perfeitamente? Isso só vai acontecer se a gente tiver a mesma motivação. Isso só vai acontecer se tudo realmente for sobre Jesus. Se tudo for sobre Jesus, a gente dá conta. Se tudo for sobre Jesus, a gente aprende a ceder. A gente aprende que a nossa opinião não vale mais do que a dos outros. A gente aprende que a gente precisa conversar com sinceridade e aprender a amar e a ouvir, e a consolar e ter a compaixão e a afeição. Porque não é sobre a gente. Porque não é sobre a nossa ideia. Porque não é sobre a nossa imagem. É sobre o todo. E Jesus. É sobre um corpo unido pelo sacrifício de Cristo. É sobre um corpo que tudo faz na presença do Espírito. E aí começa a ficar um pouco mais fácil. Porque a gente olha o nosso motivo e o nosso alvo e fala, eu acho que a gente pode trabalhar junto por isso. Eu acho que o meu irmão tem muito a cooperar. Que não é sobre mim. E é muito difícil a gente não... Discutir é uma coisa difícil, né? Porque você quer estar certo. Porque agora você já sabe o ditado do... Como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Gente, esse ditado é para todo mundo. Eu acho que eu não conheço... Não, deve ter gente na vida, mas eu nunca conheci uma pessoa que não desse uma boiada para não sair de uma briga. Porque a hora que você está no meio, não dá para voltar atrás, né? Como é que você vai ficar? Como é que vai ficar a sua imagem se você voltar atrás e falar que você está errado? Se você parar aquilo no meio e falar, tá, eu acho que você tem razão. Ou nem falar, eu acho que você tem razão, mas será que não dá pra gente encontrar o equilíbrio, então? Já que eu tenho uma opinião, você tem outra e ninguém tá certo, vamos encontrar um equilíbrio? Não, porque aí você tem que ganhar, você tem que ir até o fim. E onde é que está Jesus no meio desse pensamento? Será que quem ganha realmente ganha? Ou será que só todo mundo perde? Será que só todo mundo fica mais afastado? Será que só todo mundo dificulta mais o trabalho? A gente precisa pensar muito bem e talvez dar uma boiada para não entrar numa briga e nem precisar de boi para não sair dela. Realmente aprender a ceder, realmente aprender a controlar aquilo que está dentro de nós e que precisa ser satisfeito e que precisa... não, porque eu preciso disso, porque senão eu vou perder.
Não é uma competição. Você não tem nada para perder. Você tem a perder se você continuar. Porque aí... E aí, eu queria ir para o 2º versículo. Então, Paulo fala que visto que vocês têm a Cristo, e aí no 2º versículo ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Paulo está falando de unidade. Igreja, seja uma, pensem igual, andem juntos. E aí, pensem igual não significa você menosprezar a sua personalidade, menosprezar, ficar igual, ficar um robozinho. Não é isso. Mas é concordar. Ter um mesmo objetivo e concordar e caminhar juntos e andar juntos e fazer o melhor, sabe? Vamos arregaçar as mangas? Vamos trabalhar todo mundo junto, porque se todo mundo fizer, fica muito mais fácil. Quais são os seus dons? E como você pode usar os seus dons? Como você pode cooperar com a sua igreja local? E agora eu estou falando de conjunto, porque eu sei que nós temos missões individuais no nosso dia a dia, mas eu estou falando de conjunto, eu estou falando de todos nós juntos. Alguns anos atrás, eu e a Jade e a Manu fomos a um parque aquático. Eu não sei como eu me enfio nessas coisas, tá, gente? É porque elas gostam muito, porque eu não suporto essas coisas. Mas eu fui no parque aquático com elas. E aí, a gente no parque aquático, e tinha uma das piscinas era gigante, assim, e estava tendo umas competições. Aí, vamos fazer cabo de guerra, não sei. Vamos fazer cabo de guerra, meu Deus. Para quem não me conhece, eu tenho a força de um passarinho, tá? Eu realmente sou muito, muito fraca. Eu falei, vamos embora. E aí, olha que beleza, quem dividiu as equipes, dividiu entre homens e mulheres. O cabo de guerra. Tá bom, vamos então, né? Gente, nós mulheres puxávamos aquele negócio. Mas assim, o pé não encostava no chão, né? Porque eles levavam a gente que não dava um segundo de brincadeira. A gente só ia sendo arrastado. Graças a Deus que era na piscina, porque senão a gente estava todo esfolado até hoje. E a gente naquela brincadeira, e eles muito, muito, muito mais fortes do que a gente. Até que a gente descobriu uma técnica. E aí, quando dava o start na brincadeira, a gente virava de costas para eles, colocava a corda no nosso ombro e a gente puxava ritmado todas juntas. Então, a gente fazia toda a força que a gente tinha, ritmadamente. Quando alguém gritava, puxa, a pessoa gritando, puxa, puxa, e a gente ia puxando. E, por incrível que pareça, a gente ganhou umas 3 vezes desse jeito. Mas aí eles perceberam a nossa técnica e roubaram a nossa técnica. E aí não teve mais jeito. Sabe por quê? Porque quando você junta força e técnica, você cria uma coisa imbatível. Talvez a força não seja suficiente para vencer a técnica. Mas se você junta, se você coopera, se todo mundo coopera, talvez um para pensar, o outro para fazer e o outro... Funciona. E é muito grave quando a gente está na igreja, e não sei, vou dar um exemplo. A gente fez uma campanha igual a gente fez no final do ano. Ah, não, tá bom, já doei meu dinheiro para a cesta, já fiz a minha parte. Mas o que mais envolvia? Era para ir entregar a cesta? O trabalho acabou depois que você deu o seu dinheiro? Não? Então, o seu trabalho não acabou. Enquanto o trabalho continua, nós, como um corpo, continuamos todos trabalhando. E você precisa pensar como você pode cooperar. Tá, o que mais eu posso fazer? E você sempre vai poder fazer alguma coisa. Gente, não tem essa de eu já fiz a minha parte. Que seja varrer o chão da igreja no dia que vai ter um culto, que vai ter... Seja isso. Seja vir com um projeto, com uma ideia. Seja apoiar as pessoas que estão fazendo. Trazer um lanche para alguém que você sabe que está trabalhando na igreja. Seja o que for. Você sempre vai poder trabalhar e cooperar no corpo de Cristo. Porque não adianta vir para a igreja, sentar, ouvir, sair, seguir a vida do jeito que ela está, como se tudo tivesse resolvido. Porque a gente tem uma missão em conjunto.
Porque a nossa missão é alcançar pessoas. É alcançar pessoas com amor, com carinho, com comida, com Jesus, com acolhimento. Isso é parte da nossa missão individual e também é parte da nossa missão em conjunto. Porque eu acredito que a CB Vida tem o potencial absurdo de alcançar muitas e muitas pessoas aqui em volta. Mas a gente precisa fazer isso em conjunto. Todo mundo puxando para o mesmo lado. Todo mundo arregaçando as mangas. Senão fica difícil. Senão fica pesado demais. E ninguém aguenta. E é esse o movimento que a gente precisa fazer. É por esse caminho que a gente está indo. É o movimento da generosidade, do amor, do alcançar. E aqui eu não estou preocupada com quantas pessoas vão entrar na igreja, porque isso quem faz é o Espírito Santo, não é a gente não vai convencer ninguém de nada. Mas e sobre essas pessoas que ainda estão passando fome? E sobre essas pessoas que estão desempregadas? E sobre essas pessoas que não têm um leite para dar para o filho hoje à noite? Igreja, isso é nossa parte. A gente precisa fazer. E não dá para terceirizar. Porque não vai sobrar ninguém. Se todo mundo terceirizar, não sobra ninguém. Sobram 2. Quem aguenta fazer em 2? A quantidade de cestas que a gente conseguiu, que foi incrível, e que eu espero que o ano que vem a gente consiga dobrar. Gente, essas pessoas precisam se sentir amadas. Elas precisam entender que aquela cesta não foi só um auxílio. Foi também, a gente espera que tenha sustentado elas por algum tempo. Mas elas precisam entender que aquela cesta veio cheia de amor. Que nós estamos entregando e doando essas cestas cheios de amor. Elas precisam olhar o amor nos nossos olhos. Sentir o nosso abraço. Saber que elas têm para onde correr quando a coisa apertar. Isso é nossa parte. Não terceirizem isso para o Mateus. Não dá, ele não vai dar conta. É nossa parte. Todos juntos. Uma igreja unida, forte, que trabalha junto, que tem o mesmo objetivo, que centraliza Jesus, é uma igreja imparável. É imparável. E ela alcança quem está dentro e quem está fora. Porque como corpo a gente precisa saber que parte de nós está ferida. Que parte de nós não está bem. Também faz parte de nós cuidar. E aí os últimos 2 versículos falam o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, não existe unidade, não existe comunhão sem que a gente considere os interesses dos outros. Não existe caminhar juntos e trabalhar juntos se não existe algo maior do que você nisso. Porque você não é a cabeça do corpo. A gente sabe quem é a cabeça do corpo. A cabeça do corpo é Jesus. Então, precisa haver mais do que eu nesse corpo para esse corpo sobreviver. Precisa haver mais do que os meus desejos e as minhas vontades. Mais do que o meu ego e o meu egocentrismo. Para que a gente cresça juntos. Para que a gente faça a nossa missão juntos. Porque muitas vezes o nosso pensamento ele é extremamente egoísta. E é muito perigoso quando a gente faz as coisas para não sentir culpa. Então, por exemplo, eu já fiz isso. Então tá tudo bem, eu fiz minha parte e já tá tudo bem. E minha consciência não vai pesar. Bom, você perguntou se precisava de mais alguma coisa? Porque talvez precise. Porque a gente precisa considerar o outro em absolutamente tudo que a gente faz e não fazer por nós mesmos. Você já deu dinheiro para alguém para sua consciência não pesar ou para você achar que você é muito bacana? Sabe quando uma pessoa está na rua e ela está pedindo comida e ela está pedindo dinheiro e você dá e fala, fiz a boa ação do dia. Que boa ação, gente. Pelo amor de Deus, é muito maior do que isso. Que bom que você deu, mas não é sobre você. Que bom que você deu, mas o que mais a gente vai fazer por essa pessoa? Porque você deu uma comida que ela vai comer e mais tarde ela vai estar com fome de novo. Não tem mais nada que dê para a gente fazer?
E aí tudo parece que a gente esquece de considerar o outro. Quer ver um exemplo claro disso? Esse ano tem eleição. O seu voto é um voto que é sobre os seus interesses ou sobre o interesse de todos? Você coloca isso na balança minimamente? Ou você vota no fulano só porque o fulano vai te dar alguma coisa que vai ajudar na sua empresa? Você vota no fulano só porque para você é melhor, porque ele pensa igual você? Mas você está pensando em outras pessoas? No interesse do conjunto? Porque isso é uma coisa importante para a gente pensar quando a gente vai votar. Se você tem uma empresa, será que você pensa só no seu interesse e no seu lucro, ou você pensa na dignidade do seu funcionário? Ou você pensa, por exemplo, em dar todos os direitos dele e pagar ele justamente? E não ficar tomando o lucro para você? Quando você está na igreja, no que você pensa? Você pensa no holofote? Você pensa na luz, na câmera? Você pensa em aparecer e fazer a imagem do bom cristão? Ou você pensa em realmente fazer alguma coisa e olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso te ajudar? Eu vou orar por você essa semana. Se você precisar de alguma coisa, esse é meu número. Me liga. Gente, a gente precisa pensar nos interesses de todo mundo. Isso é ser sobre Jesus e não sobre você. E é muito engraçado a gente pensar o quanto a gente é voltado para nós, mas quanto a gente se engana com a gente mesmo. Por exemplo, a voz que eu ouço na minha cabeça é muito diferente da voz que eu estou ouvindo aqui na caixa de som. Isso deve acontecer com vocês também, quando você ouve um áudio seu no WhatsApp, você fala, de quem é essa voz? Vocês sabiam que a gente não consegue sentir o nosso próprio cheiro? Que os receptores olfativos que são ligados ao cérebro, tem uma hora que eles param de sentir o seu cheiro. Você meio que se acostuma. Você, por exemplo, não sente o cheiro da sua casa mais. Você não sente o cheiro do seu hálito. Você não sabe o cheiro do seu hálito. Você sabia que saíram algumas pesquisas de que quando você se olha no espelho, na verdade, quem te olha ao seu redor pode te ver 20% mais bonito ou mais feio do que o que você se vê? Eu estou dando para vocês exemplos físicos, mas que são muito simbólicos. Porque o nosso eu engana a gente também. Quando a gente acha que a gente é muito, às vezes nem é. Às vezes a gente nem se conhece direito. Às vezes a gente só precisa se olhar de fora. Sabe? Dar aquele zoom out na câmera, assim, e olhar de fora. E entender quem nós somos. Entender que talvez nós estejamos fazendo mal para as pessoas. Entender que nós temos defeitos que a gente precisa urgentemente correr atrás. E às vezes são coisas muito, muito, muito sutis. E que você consegue com o autoconhecimento. Por exemplo, eu sei que um dos meus maiores defeitos, uma das coisas que eu mais odeio em mim, é o meu perfeccionismo. Porque o perfeccionismo ele é egoísta, ele é egocêntrico, ele é sobre você. E eu sei que a gente, às vezes, usa na entrevista, né, como se fosse uma qualidade disfarçada de defeito. Mas se você é um perfeccionista, você sabe do que eu estou falando. Porque é uma ansiedade que te consome. É uma cobrança que te consome. Chega a ser insuportável. E dificilmente você tem satisfação com alguma coisa que você faz. Porque você não faz por você. Você faz para suprir uma expectativa. E você se desgasta com isso. E você usa sessões e sessões de terapia para falar sobre isso. E tentar arrumar isso em você. E aprender a errar. E aprender a aceitar o seu erro. Ego. Perfeccionismo nada mais é do que ego. Orgulho. Ego. Eu não posso me humilhar. E quão antibíblico é isso, né? Que Paulo está falando aqui, se humilhem. Se humilhem. Pense no interesse dos outros. Peça perdão. Ah, eu não preciso. Eu sou suficiente. Ah, eu não preciso. Eu não errei tanto assim. Ego, gente. E eu tenho certeza que cada um de vocês que olhar para dentro de si vai achar alguma coisa. Que é o ego tomando lugar.
a gente precisa ter um olhar menos voltado para nós. A gente precisa aprender a cuidar e ser cuidado. Ser um pouco menos sobre a gente. E aí eu acho incrível os versículos que seguem. Eu queria que a gente lesse Filipenses 2, do 5 ao 8. Porque Paulo fala sobre isso e sobre como nós devemos ser, né? Como nós devemos nos humilhar e pensar no interesse dos outros. E ele conclui falando assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está falando, sabe tudo isso que eu falei de você? Para você fazer? Eu só estou pedindo para você imitar Jesus. Porque ele já fez tudo isso antes de você. E o caso dele era muito mais sério, porque ele era Deus. E ele se humilha ao ponto de ser homem e de ser morto por nossa causa. Ele se faz servo. E é isso que Paulo está falando, imite a Cristo. Se esvazie de você. Se esvazie de quem você acha que você é. Se doe pelo outro. Sirva. Tenha um coração de servo. A gente precisa avaliar melhor a nossa comunhão com Deus e com o outro. A gente precisa ter esse bom senso de avaliar e de entender a nossa parte no corpo. A gente precisa se mover em unidade e dar o nosso melhor em unidade e trabalharmos todos juntos. Porque é isso que foi preparado para nós. E a gente precisa se humilhar. A gente precisa se esvaziar. A gente precisa pensar no outro. E, gente, cuidado. Porque eu estou falando isso, mas talvez na sua cabeça você esteja, aquela vez eu pensei no outro. Isso é demais. Cuidado. Não é sobre você. É sobre humilhação. Entende? O nosso trabalho é ser parte do trabalho de Deus. E a gente precisa fazer isso bem feito. A gente precisa cumprir o nosso chamado. E todos aqui somos chamados. A gente só precisa fazer. E eu espero que a gente possa refletir mais isso. E que a gente possa ter mais e mais e mais momentos que a gente tenha oportunidade de trabalhar juntos. Para a honra e glória de Deus. Não para nossa, mas para dele. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor